olha a honra. Olha a honra que eu e você estamos tendo hoje. Pastor Luiz Gonçalves, tudo bem? Tudo bem, meu amigo Wagner. O prazer é meu, a honra é minha. Você sabe o carinho que eu tenho por você, E é a recíproco. admiração que eu tenho por você e por sua esposa e por sua família. E nós trabalhamos juntos tantas vezes, né? É verdade. É um privilégio estar aqui. O pastor Luiz veio à Identidade uma vez, contou a história dele de testemunho e tal. Se você até procurar lá no NT Play, tem essa entrevista bem completa que a gente fez. A gente está uns aninhos mais novos ali, viu, pastor Luiz? Mas aqui no estúdio é a primeira vez. E esse estúdio é muito interessante, porque quando estava montando aqui o cenário, eu falava, gente, eu acho que eu não sou muito digno de assumir esse espaço. Ah. Que aqui era o Arena. Por muitos Aqui anos, foi o Arena. o Arena estava aqui nesse lugar. Exatamente. Então eu estou de volta ao Arena, né? E acho que a sua poltrona do Chega Mais Perto era bem aí, Era mais ou por menos. aqui. Era Por aí. Claro, não era nesse nível dessa poltrona, mas era mais ou menos por aqui. Pastor, eu acho muito bonita a tua história de conversão, inclusive. A gente conversou muitos detalhes da primeira vez. Você era muito católico. Você era o ajudante ali da igreja, Aham. né? Agora, quando é que nasceu? Lá, quando você era criança, ajudante lá na missa e tudo mais, você tinha essa vontade de falar de Deus para as pessoas? Ou isso nasceu depois? Porque assim, deixa eu só explicar para você. Conheço o pastor, tem o quê? 20 anos? Mais ou menos. Conheço o pastor Luiz, não é de hoje. Ele gosta de gente. Exato. O pastor Luiz está andando, ele conversa com as pessoas. A pessoa conhecendo ele ou não. Aí, ele tá no caixa do supermercado, eu tô falando que eu já vivi isso do lado dele. Ele prega pra moça do caixa do supermercado. Ele olha pra cara dela e faz um apelo. É ou não é? É verdade. No restaurante também, no aeroporto. Mas veja, Wagner, isso daí é uma coisa inerente, natural. Aham. Assim, às vezes eu me pego já fazendo já. Então não é uma coisa que eu saí de casa, programei. Hoje eu vou atender, trabalhar, falar para X pessoas. Não, eu acho que Deus coloca as pessoas no caminho da gente E pastor, e a gente aproveita. é tão natural, porque assim, de repente eu falando, pode parecer assim, né? Nossa, mas é um chato, porque a pessoa nem tá querendo falar sobre o assunto, ele tá lá. Não é assim. O pastor Luiz, ele... Tô fazendo as revelações aqui. Tá. Ele começa a conversar com a pessoa abre um olhar pra ele meio assim, faz um apelo pra mim. E às vezes abre o coração e conta coisas dela. Conta coisas da vida que ela não estava esperando. E a pessoa fica aberta para o pastor Luiz falar com ela. É impressionante. Olha, vou te falar, essa semana eu estava passando num pedágio perto da TV Novo Tempo. Aham. Eu estou gravando o Arena. E então, parei no pedágio, a moça do pedágio olhou assim e falou assim, eu te assisti ontem. Aí eu falei assim, aonde? Na TV Novo Tempo. E aí, gostou? Ela falou assim, me emocionei quando você fez assim, ó. Chega mais perto. Aí, tinha uma fila de carros atrás de mim, mas eu falei com ela rapidamente alguma coisa e entreguei um livro missionário para ela. Aham. E a mulher ficou emocionada de conversar. Claro, não é pela minha pessoa, é por quem eu trabalho, para quem, ou seja, a mensagem de quem eu levo. Porque veja, Wagner, nós seres humanos não temos poder por nós mesmos. Então, a gente representa alguém e nós representamos a Deus. Eu concordo com você. Esse é o detalhe. Eu concordo com você. Eu acho que o que seria do trabalho da Novo Tempo se não fosse o Espírito Santo, Claro. se não fosse Deus? E eu acho que a mesma coisa na tua figura, aqui na Novo Tempo e em todos os outros ministérios de evangelismo que você trabalha. Mas eu não sei, pastor, eu acho que tem alguma coisa com você também. Tô falando sério. Não, mas deixa eu te falar, Deus me deu dom, né? Claro. Eu reconheço isso, que Deus me deu vários dons e eu gosto do que eu faço. Aham. Então, ou seja, eu aceitei o dom de Deus e eu digo assim, não, eu gosto disso, eu vou fazer isso. E aí eu faço naturalmente. Tem gente que fala assim, pastor, você não fica chateado de ter que viajar, pregar de manhã, de tarde, de noite? Você não fica bravo porque tem um monte de compromissos para você cumprir? Eu digo, olha, o que eu faço, para mim, sinceramente, é um prazer. Ó, eu gosto de pregar, eu gosto de visitar, eu gosto de falar de Deus, eu gosto de viajar, eu gosto de fazer a mala, gosto de desfazer a mala, eu gosto de dormir no hotel, ou seja, tudo que eu faço relacionado ao meu trabalho, eu gosto. Então, uma vez eu conversei com um colega, ele falou assim, não aguento mais isso. Eu falei, então muda de profissão. Porque você tem que fazer uma coisa que você gosta. Claro. E tem aquela famosa frase, né? Descubra o que você gosta e você nunca mais terá trabalho. E é impressionante essa paixão que você tem
pelo ser humano mesmo, porque isso é muito natural também. Eu já tive em evento com você, por exemplo, aquela multidão de gente, e você, no teu intervalo do almoço, sentado ali na mesa, e atendendo todo mundo, conversando com todo mundo. Eu sei que até às vezes os organizadores do evento, eles te tiram de lá para você conseguir ter um momento de descanso, concentração e poder não atrasar o programa depois também, né? Porque senão você não anda. Mas eu sinto que por você ficava Eu lá ficaria. e você conversaria com cada uma daquelas pessoas. Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Eu penso isso. Jesus iria fugir das pessoas, iria dizer, não dá para te atender e tal. Claro, tem hora que não dá mesmo, é óbvio. Mas Jesus atenderia as pessoas? Não só atenderia, como ele atendeu, né? Ele atendeu. O Nicodemos queria falar com ele de noite e Jesus falou, ok, atendeu de noite. O outro subiu numa árvore, o Zaqueu, Jesus conversou com ele, o cara na árvore, Jesus aqui falando com ele. Você vê, ele foi no poço de Jacó, encontrou uma mulher, a mulher samaritana. Ele foi na cidade de Naim, visitou uma viúva. Então você vê que Jesus, por onde ele andava, ele ia testemunhando, pregando, atendendo as pessoas, dando atenção, tocando num, tocando no outro. Então, se nós somos cristãos, se somos seguidores de Cristo, eu acho que eu, como pastor, o mínimo que eu tenho que fazer é atender as pessoas. Porque as pessoas... Wagner, tem uma coisa importante que eu queria falar para você. As pessoas podem esquecer o meu sermão. Elas podem esquecer o conteúdo que eu preguei. Mas ela nunca vai esquecer um sorriso, uma atenção, um aperto de mão e, sendo possível, um abraço. Porque isso vale mais do que um sermão. E isso daí é a religião na prática, né? Então, sabe, se você prega e você é uma pessoa ausente, distante das pessoas, as pessoas até gostam do teu sermão, te admiram, mas você não humaniza. Por que Jesus se tornou homem? Ele não podia ficar no céu, de braços cruzados, falando assim, eu amo vocês, vocês são lindos, maravilhosos, mas fiquem aí que eu fico aqui. Não, Jesus se tornou Emanuel. É isso, nós temos que ser isso, Emanuel, Deus conosco. Então esse é um princípio bíblico. E pastor, eu acho muito bonito isso, porque eu acho que você consegue falar tanto ao coração das pessoas, além, claro, do poder do Espírito Santo, mas você consegue chegar tão próximo da linguagem que a pessoa precisa ouvir justamente por isso, porque você conversa com elas, você sabe, você está ali no meio das pessoas e você sabe as necessidades, a linguagem, o que acontece, e você fala com todo mundo desse jeito. Agora, eu acho que cria-se também uma expectativa, Luiz Gonçalves, né? Eu não sei se você vai lembrar, mas assim, que eu tô falando com isso há 20 anos, né? E aí, quando não tinha ainda TV Novo Tempo nessa propensão que a gente tem e tal, eu participei da primeira vez que o pastor Luiz Gonçalves estava fazendo uma conferência, tal, era pela rádio. E aí, no auditório, você contou de uma mulher que falou com você e ela estava assistindo a conferência e ela veio te contar que ela sonhou com você e que você estava na praia. E você perguntou, eu estava de terno e gravata na praia? Ela falou, tava. Porque é assim que a pessoa te vê. É verdade, né? é verdade. Aquele pastor que está lá de terno e gravata no púlpito, abrindo a palavra de Deus e pregando. E parece que a vida não tem problemas, não tem dificuldades. É assim mesmo? Não, claro que não. Todos nós temos lutas, dificuldades. Eu, por exemplo, já passei por situações assim muito complexas. A pessoa que faz o trabalho que eu faço, que você faz, que lida com coisas espirituais, você também se torna vitrine, né? Você se torna uma pessoa mais visada pelo bem e pelo mal. Porque quando você começa a ser instrumento de Deus para tirar pessoas das garras do inimigo e trazê-las para uma vida melhor, uma vida mais feliz, é óbvio que você vai ser olhado pelo inimigo de outra maneira. E aí que vem as provações, as dificuldades e tal. Então eu já passei por muitas dificuldades, né? Não faz muito tempo eu passei por uma situação familiar muito difícil, você acompanhou um pouco e tal, e essa para mim foi a fase mais crítica, né? Quando o diabo mexe com a sua casa, com a sua família. Ele não consegue derrubar você, literalmente, ele vai mexer mexe com as pessoas que você ama, né? Sim. Mas Deus é tão bom, né? Que Deus transforma as maldições em bênçãos. Uma vez eu estava numa igreja e uma mulher se aproximou de mim e falou assim, pastor, eu sei que você já passou por várias experiências. Eu estou passando por uma experiência parecida com a tua. Que conselho você me dá? Então aí, veja, hoje, por exemplo,
já com a idade que eu tenho, com a experiência que eu tenho, com as histórias e problemas que a gente já passou, você não só fala com base na Bíblia, mas você também pode dar um conselho mais assim humano, né? Sim. Ó, eu passei por isso, então faça isso e faça aquilo. Mas o que eu queria dizer, Wagner, é o seguinte: em todos os momentos difíceis que eu já passei, eu vi claramente a mão de Deus, assim, claramente. Então eu nunca duvidei de Deus, nunca questionei a Bíblia, nunca pensei assim, Deus não ouve minha oração, Deus me abandonou, eu sou pastor, eu sou um pregador, por que Deus não impediu isso, não impediu aquilo? Não, eu nunca duvidei de Deus. Há algum tempo atrás eu passei por um momento muito difícil e tal, e uma daquelas noites que você está angustiado, que você não consegue dormir, eu passei por isso várias vezes, mas teve uma noite que assim chegou o pico, entendeu? Você fala assim, puxa, não vejo saída, tá difícil. Eu moro em Brasília e nos fundos da minha casa tem algumas árvores. E Brasília é um lugar que faz muito calor e tem um período do ano longo que não chove e que também seco. não venta, é muito seco. É. Então, mas a noite é linda, o céu estrelado, a lua bonita, tudo maravilhoso. E era de madrugada já, era 2 da manhã. E o sono não vinha. E eu preocupado com uma série de coisas. E tem no fundo da minha casa uma árvore, uma dessas árvores, que eu escolhi para ser a minha sarça. A sarça, para quem não sabe, é uma referência a uma árvore dos tempos bíblicos. É uma árvore pequena, onde Deus desceu e a sarça estava em chamas com a presença de Deus e Deus falou com Moisés e tal. Sim. Então eu escolhi uma árvore e falei, essa aqui vai ser minha sarça. E eu oro debaixo daquela árvore há muitos anos, desde que eu moro em Brasília. Nos momentos maravilhosos e nos difíceis. Eu escolhi aquela árvore, é o lugar que eu oro. Então, de vez em quando, eu vou lá na madrugada orar ali. E nessa noite, que eu não conseguia dormir, estava angustiado e tudo, eu falei, eu vou para minha sarça. Então, 2h pouco da manhã, eu fui para lá. E aí fiquei embaixo dessa árvore, aquela noite de calor, sem vento, o céu estrelado, a lua bonita, e eu lá embaixo da minha sarça. Aí conversei muito com Deus, muito. Aí falei, Deus, o senhor está aqui, não está? Eu imaginei Deus falando, lógico que eu estou aqui, né? Eu falei, eu sei que o senhor está aqui, mas eu estou passando por uma situação tão difícil que o senhor está sabendo, e eu vou te pedir uma coisa. Mas se o senhor não quiser responder, não quiser dar o que eu vou pedir, está tudo bem, está tudo certo. Eu não vou ficar bravo, nada disso. Mas eu vou te pedir uma coisa, pode ser até muito infantil, mas se o senhor me der, vai ser muito bom. Senhor, se o senhor está aqui mesmo, eu queria que o senhor balançasse essa árvore. Porque não tem vento nenhum. Eu quero que o senhor balance essa árvore para mostrar para mim que o senhor está aqui comigo. Isso vai me trazer um alento e um conforto. O Wagner e amigos, como Deus está aqui nesse estúdio, quando eu terminei de orar, veio um vento, não sei de onde, ou melhor, eu sei de onde. E aquela árvore, que é grande, começou a balançar com força. Meu pai. E só tinha vento ali. Rapaz, aquilo arrepiou tudo, eu tô né? arrepiado aqui eu agora. Eu também. Eu comecei a chorar, né? Claro. Eu comecei a chorar. A árvore balançava assim e eu vi que Deus que fez aquilo. Aí eu falei para Deus, Senhor, obrigado. Tudo vai se resolver. Obrigado, essa é a resposta que eu precisava. Falei obrigado, continuei orando, passou o vento, acabou, voltou ao que era antes. Mas meu coração, Wagner, encheu de tanta paz. Claro. Tanta paz, que eu voltei depois de um tempo, fiquei lá mais um tempinho para desfrutar desse momento. Voltei, dormi igual uma pedra. Sabe assim? Apaguei. Dormi feliz da vida. E aquela madrugada foi a solução do meu problema. E aí Deus foi abrindo portas, mostrando o caminho e tal, e enfim, resolveu. Mas esse episódio é marcante. Vai ficar marcado para sempre. Não é a árvore que é sagrada, não é a terra que é sagrada, mas é Deus que se preocupa. Sabe o que é sagrado? A sua relação com Deus. Eu acho que esse é o ponto, Wagner. E é importante também dizer que Deus é um Deus próximo. Porque às vezes a pessoa vê Deus muito longe. Sabe assim? Tipo, Deus está preocupado comigo? Deus está preocupado com o meu casamento?
Está preocupado com meus filhos? Está preocupado com minha escola, com a minha prova, com o meu namoro? Está preocupado com o quê? Com o meu dinheiro? Deus está preocupado com tudo. E Ele está mais perto de você do que você imagina. Então, esse episódio jamais esquecerei. Que coisa mais linda. É emocionante. Pastor, para quem não conhece muito bem como funciona organizacionalmente a Igreja Adventista, mas conhece figuras, o pastor Luiz Gonçalves ele tem a responsabilidade na Igreja Adventista que um dia foi do pastor Bulhon. É isso mesmo. E a gente conhece o pastor Bulhon, né? E todo o ministério lindíssimo que ele teve. Aliás, ele é meu vizinho até hoje. É seu vizinho até hoje. E são muito amigos, gravam juntos de vez em quando e tal. Uma vez o Bulhon veio no Identidade, lá no início do Identidade, há 6 anos, e eu fiz uma pergunta para ele. Falei assim, pastor, todos esses anos você teve um ministério que foi de muita exposição. Na época dele, ele chegou a estar na televisão, mas na época dele também lotando ginásios. Aquela coisa que... Não, foi um fenômeno porque não tinha rede social. Não tinha. Então, isso que dá mais peso ainda para o fenômeno. Ele reuniu uma multidão para ouvir pregar. É isso mesmo. E você tem um ministério de extrema exposição também. Enquanto outros pastores têm um trabalho que acaba ficando mais nos bastidores, né? Tá ali numa igreja local, tá fazendo a visitação e tal. Em algum momento do seu ministério, você já sentiu que esse holofote, vamos chamar assim, né? Sim. Te atrapalhou? Você teve que olhar para isso e pensar, Deus, tira do meu coração qualquer vaidade, tira do meu coração qualquer coisa que atrapalhe, de fato, a beleza do ministério pastoral que eu tenho que desenvolver aqui? Olha, Wagner, essa é uma pergunta muito boa que você fez. Eu vou responder por 2 ângulos. O primeiro é que o holofote que você coloca, entre aspas, se você olhar para esse glamour evangélico e olhar e achar que você é alguma coisa, isso te atrapalha demais. Atrapalharia nesse sentido. O outro sentido é que as pessoas esperam muito de você. A sua exposição pode produzir no outro um problema. O apóstolo Paulo fala assim, se comer carne escandaliza meu irmão, eu não como mais carne. Não quer dizer que se ele comesse carne, ele não iria para o céu. Mas veja a visão dele. Claro. Né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. As pessoas te analisam em tudo. O teu sapato, a tua meia, a tua roupa. Por que você está usando uma meia amarela, uma calça vinho, uma camisa verde? Então, as pessoas te analisam o tempo todo assim. E, às vezes, o problema está na pessoa e não está em você. Mas aquele negócio, se o que eu faço escandaliza alguém, não me custa nada fazer diferente. E aí é o preço também que você paga por ser o que você é e por fazer o que você faz. Esse é um outro ângulo da resposta. Sim. Mas tem um outro aspecto ainda. Se nós soubermos usar os holofotes, a fama, o conhecimento, de uma maneira evangelística, isso é uma bênção. Se você fizer um sermão e simplesmente não permitir que ninguém se aproxime de você para evitar o holofote, evitar uma idolatria, evitar tudo isso, e você foge, você resolve o problema por um lado e cria um outro por outro. Por quê? Você sabe o que é que mais aumenta a idolatria? É você desaparecer. O artista famoso, ele não fica no meio do povo. Ele aparece na janela do hotel, o pessoal tenta achar um cílio dele que caiu, uma saliva dele não sei aonde, a toalha que não chegou à boca, vira um mito, vira uma idolatria. Então eu penso assim, veja, você me admira, eu te admiro. Mas nós vamos sentar junto, bater papo, vamos almoçar. Então aquele encanto desaparece. Uma vez eu fui num lugar e uma família me viu, a família começou a chorar. Meu Deus do céu, pastor Luiz, você está aqui. Aí eu sentei com eles no chão e falei, vamos bater papo. Eu vou falar para vocês sobre mim. Eu nasci em tal lugar, meu pai é do Pernambuco, minha mãe é do Ceará, eu tenho isso, tenho aquilo. E vocês, fala. Aí começamos, daqui a pouco, acabou aquele negócio. Era todo mundo igual. O pessoal falou assim, nossa, pastor, que legal. Vamos comer? Eu falei, bora. E vamos comer. Então, quebra. Eu acho que isso é interessante também, né? Claro, você tem que ter certos cuidados, porque tem gente maldosa também. Tem gente maldosa, tem gente que se aproxima de você com interesse espiritual, com interesse nas coisas de Deus. Aí tá bem. Tem gente que se aproxima-se de você com outras intenções. Mas o problema é dela, agora você tem que fazer a sua parte. Então, eu, por exemplo, procuro vigiar, procuro tomar alguns cuidados e tal, mas não fujo das pessoas.
Só um detalhe, eu estava no aeroporto de Brasília, Aham. fiz o meu check-in e estava indo pro embarque. E com a minha malinha, de terno e gravata, indo. Aí eu escuto uma pessoa gritando, pastor, pastor, gritando, pastor. Você fala pastor no aeroporto, você não sabe que pastor ela está falando, deve ter outros pastores. Então eu escutei, mas não olhei, porque eu estava atrasado. Aí a pessoa falou meu nome, Pastor Luiz. Eu falei, é comigo. Aí já é mais difícil de ser outro. Aí eu parei, olhei para trás, vi uma senhora já mais idade, correndo. Só que ela é idosa, então não corria muito rápido, vinha correndo. Aí eu fui ao encontro dela para ajudar, né? Porque eu falei, vai que essa mulher cai aí. Aí ela me encontrou e deu um pulo, agarrou no meu pescoço, me abraçou. Me abraçou, chorou, assim, ficou abraçada. Aí quando ela melhorou assim um pouquinho, ela falou assim, cheguei mais perto. Literalmente. Eu achei aquilo assim tão natural, tão verdadeiro. Sim. E aí, claro, eu conversei com ela. E, Aham. né, você não pode repreender. Não fala isso. Não, tá bom. E qual é o seu nome? De onde a senhora é? O que você está fazendo o que aqui? Ela falou, pastor, eu estou indo para uma cirurgia. Estou vindo de tal lugar, estou indo para tal lugar, vou fazer uma cirurgia. E eu estava pedindo para Deus me ajudar a encontrar alguém para orar por mim. Tá vendo? Olha como são as coisas. Que colocou você no caminho dela. Aí eu parei, conversei com ela, ela foi muito sincera no que ela falou, orei com ela ali mesmo e falei assim, Deus te abençoe, irmã. E ela seguiu o caminho dela, eu segui o meu. Não é lindo isso? É lindo, é incrível, demais, é né? demais. Pastor Luiz, ó, tem que terminar o programa. Infelizmente, realmente, porque história pra contar não falta, né? Não, mas eu quero que você me convide aqui uma outra vez. Ah. Quero te contar a história do Chega Mais Perto. Como é que surgiu o Chega Mais Perto? Conta agora. Como é que surgiu o Arena? Carol, eu vou ficar aqui, Carol. Como é que surgiu o Arena? Esse é um tema para um outro... Ah, não, tem que vir outra vez identidade. mesmo. É uma história bastante interessante, como surgiu o Arena, o Decifrando, que é o Arena em espanhol, e o Chega Mais Perto. Como é que surgiu esse negócio? É o seguinte, adiantando pra você, daqui a pouco você vai ver divulgação. Em novembro, a gente vai ter uma semana especialíssima com o pastor Luiz Gonçalves. Vai começar na televisão no dia 22, mas ainda vai ter uma live no dia 20 e tudo mais. Isso. Vamos divulgar a semana aqui no Identidade e eu quero ouvir todas essas histórias. Vamos? Sério? Sério. Fechado. Combinado? Combinado. E só adiantando um spoiler, o Wagner vai ser o cara que vai me dirigir. Imagina essa dupla. Estou me sentindo honrado. Obrigado. Vou falar no ouvido dele. Eu vou estar bem perto aqui, ó, do ouvido dele. Pastor, muito Combinado. obrigado. Que Deus, assim, ó, abençoe muito o seu ministério Obrigado. cada vez mais. Amém. Você sabe a bênção que você é Amém. para essa igreja, para Novo Tempo. Amém. E eu só espero que Deus continue te abençoando muito. Muito obrigado, meu amigo. Você é uma bênção também. Te admiro muito. E um abraço para todos os seus telespectadores. Não esqueça do Arena, do Chega Mais Perto. Não esqueça de tomar uma decisão de entregar sua vida para Jesus, de se preparar, porque Cristo em breve voltará. Amém.